São tantas coisas assustadoras que nós já não nos assustamos mais. Nós estamos presenciando aí o conflito do Estado de Israel contra os grupos terroristas Hezbollah e Hamas, ambos financiados por outros estados, oficialmente financiados por estados árabes e defendidos por outras supostas democracias ao redor do mundo, como o Estado brasileiro. Nesse mês de setembro, muitas falas assustadoras sobre esse conflito. Durante o 11º Congresso, ocorrido agora no mês de setembro, alguns dias, da Federação Árabe Palestina do Brasil, estava presente um militante de extrema esquerda, sindicalista e também membro do Partido Democrático, assim eles pensam ser, o PSTU, mas na verdade um partido extremo, de extremo e todos os extremos que você pode imaginar. O que esse representante disse sobre os aplausos de todo o público árabe presente, brasileiros e outras pessoas, incluindo o embaixador do Estado palestino no Brasil, abre aspas, queria deixar uma mensagem de solidariedade para vocês em nome do meu partido, do PSTU. Vocês sabem que o PSTU é uma organização de esquerda que não tem vergonha de dizer que está na mesma trincheira daqueles que fizeram o 7 de setembro, desculpe, o 7 de outubro. A resistência palestina, liderada pelo Hamas, que recolocou a causa palestina na agenda internacional. O que ele chama de resistência palestina foi um ataque deliberado, programado por um grupo terrorista que ceifou a vida de mais de 1.000 pessoas, inclusive brasileiros, pessoas de outras partes do mundo, cerca de 1.250 vítimas e centenas de prisioneiros sequestrados. Eles estão na mesma trincheira que aquele grupo que molestou e queimou crianças e molestou mulheres. Eu fico até com certo temor de proferir essas palavras. Agora imagine você dizer num evento que você está na mesma trincheira que esses terroristas. E ele disse mais, que a paz no Oriente Médio não pode existir enquanto o Estado de Israel existir. As palavras foram: somos a esquerda que acha que não tem solução de paz no Oriente Médio, senão por fim ao Estado de Israel. Enquanto existir o Estado de Israel, nunca vai ter paz. Por isso que a gente defende a Palestina livre do rio ao mar. Esse slogan, abre aspas, Palestina livre do rio ao mar, já foi proibido em outros países, como na Alemanha, porque, na verdade, se trata de um slogan cujo significado verdadeiro é o da aniquilação completa do Estado judaico, mas também varrer da face da terra a semente semita, o mesmo que tentou Adolf Hitler. Como isso acabou pegando muito mal em muitos lugares do mundo, esse slogan foi trabalhado para dizer que se trata apenas da liberdade do povo palestino. Falácia, mentira, é a pregação da destruição, não apenas do Estado judaico, mas da aniquilação de todos os judeus no Oriente Médio. Como é possível que o embaixador da Palestina no Brasil possa ter assistido isso e outras pessoas ali presentes possam ter aplaudido? Eu quero lembrar outras coisas assustadoras nesse sentido no mês de setembro. Durante o ataque do grupo terrorista Hamas, em 7 de outubro de 2023, o presidente do Partido da Causa Operária, outro partido democrata, Rui Costa Pimenta, disse o seguinte, abre aspas, histórico, todo apoio ao Hamas, fim de Israel. Como eu disse, mais de 1.250 pessoas perderam a vida nesse ataque terrorista e mais de 250 pessoas foram sequestradas e muitas sequestradas até hoje. Agora, vamos prosseguir. Essa semana, durante o evento na sede da ONU, onde o presidente do Brasil, em cujo qual o nome eu não tenho mais coragem de dizer, disse o seguinte, não tenho mais vontade, a palavra certa de dizer, disse
que proferiu palavras duríssimas contra o Estado de Israel, os acusando de genocida e tudo mais, mas se calou frente às atrocidades da Rússia, de Cuba e da China. E ainda mais vexatório, não disse uma única palavra sobre os milhares de venezuelanos mortos, sobre as fraudes na eleição no Estado venezuelano, onde a democracia morreu. Isso aqui no nosso quintal. E vai lá em Nova York, na sede das Nações Unidas, dar uma de estadista. Para fechar as falas de horror nesse mês de setembro, numa mesma direção, falas de um ex-terrorista, assumido ex-terrorista, Zé Dirceu, que foi solto pela Suprema Corte de Justiça brasileira, que disse que os palestinos, quando indagado, disse que os palestinos tinham, abre aspas, o direito sagrado de agir contra Israel, no caso do atentado terrorista. Mas quando indagado sobre o que o Brasil poderia fazer frente aos milhares de mortos na Venezuela e os milhões de venezuelanos que estão deixando esse país e as fraudes que o mundo hoje condena, o mundo livre condena na Venezuela, esse ex-terrorista disse que o Brasil não deveria se intrometer nos assuntos venezuelanos. Ou seja, abre aspas na fala dele, palestinos têm direito sagrado de agir contra Israel. Já no caso da Venezuela, ninguém pode falar nada, nem se intrometer lá. A minha reflexão, como é possível que esse tipo de fala possa existir nos dias atuais? E como é possível que essas pessoas digam essas coisas pedindo o extermínio de um Estado, de um povo, defendendo as atrocidades e nada ocorra com essas pessoas? Eu não quero defender quem quer que seja. Eu quero, na verdade, tentar estar do lado correto, do lado certo, porque um dia eu vou embora da Terra e não quero ter que me envergonhar das minhas escolhas durante o breve período que eu passei aqui na Terra. Mas eu fico com as seguintes perguntas e quero que você as formule também, se você tiver coragem. Se aqui do outro lado do mundo, no Brasil, na América Latina, mas vamos pensar em termos de Brasil, nós presenciamos esse tipo de horror, dessas falas horrendas que eu li para vocês aqui, imagine o que deve ser viver na pele de um judeu no Estado de Israel, ao lado de estados assumidamente terroristas, que financiam os grupos terroristas, que têm como único objetivo de existência a aniquilação de um povo e varrer da face da terra a sua descendência genética, ou varrer a semente semita, como eles dizem, da face da terra. Eu me pergunto também, quando os ingleses, em 1947, que controlavam aquela região, saíram de lá e propuseram às Nações Unidas a criação de 2 estados, um judaico e um árabe, o que foi imediatamente aceito pelos judeus, mas rechaçados pelos árabes, que em seguida atacaram o Estado de Israel e perderam. Mas o que seria dessa situação no Oriente Médio se naquela época, em 47, quando as Nações Unidas propuseram a criação de 2 estados, os árabes também tivessem aceitado a resolução da ONU? Nós teríamos hoje um Estado judaico, um Estado palestino, e não existiria a guerra horrenda de mais de 70 anos. Então, eu quero deixar 2 perguntas aqui para você. Você acha realmente que esse conflito, que perdura até os dias de hoje, tem a ver com a questão palestina? E a segunda pergunta, que eu sei que é difícil, você acha mesmo, talvez essa não seja tão difícil, você acha mesmo que os árabes envolvidos, que as nações árabes envolvidas nessa questão, realmente desejam a paz? Que Deus abençoe você e que Deus proteja o mundo dos loucos.